E aí nós temos o seguinte, nós temos uma resistência da região de 54.000 que nós precisamos superar ela para voltar à tendência de alta infinita, tá? Então qual é a situação do semanal? Semanal, tendência de baixa. Nós tivemos uma evolução da tendência de baixa no gráfico diário, tá? Perdemos algumas regiões importantes, perdemos a média de 8. Então hoje nós perdemos a média de 8 e estamos se afastando da média de 8. Tá? Então estamos entrando possivelmente numa tendência de baixa no gráfico diário. Por enquanto, no super trend é tendência de baixa, mas no mensal, no longo prazo, continuamos em tendência de alta, tá? Então o que acontece? Por enquanto, conforme eu expliquei para vocês, setembro é o pior mês para você operar criptoativos. Setembro e março são os dois piores meses para se operar criptomoedas. É os meses mais tenebrosos para qualquer trader de criptoativo. São 2 meses que eu recomendo fortemente as pessoas ficarem de fora do mercado ou ficarem na maciota, tomar um chazinho de camomila com erva doce, ir para casa da mamãe, chorar, dormir na mesma cama que a mãe, tá? Pedir para ela assim, mamãe, eu estou passando mal, mamãe. E aí é o seguinte, esse ruído todo que está acontecendo, inclusive estamos em região de risco de bear trap, então, ou seja, pode ser que em um momento em breve, ainda hoje, nós tenhamos um bear trapzinho aqui, onde o preço ele consiga parar aqui embaixo um pouquinho e ele volta para cima em algumas horas, tá? Então a gente pega o gráfico de 4 horas aqui para a gente ver a visão macro aqui. Em algum momento essa aqui vai sofrer uma resistência, tá? A queda, em algum momento aqui pode chegar, então nas próximas 4 horas ele pode cair aqui e vocês vão ver esse comportamento aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vai se comportar o mercado de 4 horas aqui. Vai vir mais uma barrinha vermelha aqui, tá? Vai vir mais uma barrinha vermelha aqui, então, por exemplo. E depois, essa barrinha, possivelmente, provavelmente, ela vai fazer uma sombra compradora. Em algum momento, ainda hoje, nós vamos ter uma barra de reversão no gráfico de 4 horas. Tá? Então, o preço vai continuar caindo por um breve período de tempo. Acho que até, talvez, menos 15% por aí. Historicamente falando, o Bitcoin ele cai um menos 15% e, ao longo do dia, ele passa se recuperando um pouquinho. Tá? Ele passa... tendo uma pequena recuperaçãozinha, tá? Dificilmente ele vai fazer isso aqui. Se ele fizer isso aqui, ó, tá? Aí o suporte mais forte é o 0, tá? E aí a queda infinita. Mas não acredito que vai acontecer. Em algum momento, no dia de hoje, no gráfico de 4 horas, nós vamos ter um bear trapzinho que vai ser a região correspondente por uma região de defesa compradora, tá? Se o S&P 500 não continuar derretendo. Tá? Então, aí fica ligado nessa região dos 42 aqui, 42.600. Fica ligado nessa região. Possivelmente ele não vai cair mais muito além do que isso hoje, tá? Acho que ele já está chegando no limite aí da quedinha de hoje, tá? Muito bem, então no gráfico diário nós temos tendência de baixa. Já rompemos também, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós já rompemos a média 21, que também é importante para a gente saber qual é a principal tendência do ativo. Né? Enquanto o preço está acima dessa tendência, da média, dessa média 21 e da média de 8, nós temos tendência de alta. E quando ele está preso ou costurando essas linhas, nós temos período de acumulação para o preço continuar subindo, tá? Então, não quer dizer, por exemplo, que perdendo essas regiões, nós vamos entrar em tendência de baixa. Só que tem um detalhe. Eu adicionei a média 21 aqui, porque geralmente ela não perde a média 21, ela perde por breve períodos de tempo, ó, quando é uma super tendência de alta e retorna. Desta vez ele está ameaçando perder real a média 21, revertendo assim a tendência. Eu ainda tenho bastante cautela quanto a acreditar em muitas quedas, porque se eu pegar extensão de Fibonacci para os próximos dias, eu acho que o preço, hoje ele vai dar uma recuada em algum momento, no gráfico de 4 horas, vai voltar a cair e vai vir testar essa região aqui, ó, dos $39 mil aqui por unidade, tá?
Bom, entre 37 mil e 39 mil dólares nós não podemos perder. Tá? Por que nós não podemos perder essa região? Porque é uma região de importante reteste de resistência antiga. E essa resistência antiga precisa servir como suporte para o preço continuar subindo. Então, para uma super tendência de alta do Bitcoin, ou seja, para o Bitcoin bater os 100 mil dólares até o final desse ano, ele tem que conseguir se segurar inevitavelmente nesta região aqui, tá? Nesta região aqui, ó. Se ele perder essa região, é evolução da tendência de baixa, e aí ele vai buscar os 30 mil, e possivelmente ele vai buscar os 25 a 22 mil, que é o alvo 4, lá embaixo, com um tempo bem longo. Então, lá para novembro, dezembro, ele chegaria no alvo lá 4, tá? Ele ficaria por muito tempo caindo, meses, beleza? Então, nós não podemos perder esta região aqui, ó. Esta região dos 37 a 39 mil não pode ser perdida. Ah, se for perdida, fudeu. Se for perdida, aí é mercado bear market mesmo. E aí nós vamos ter meses de queda. Certo? Por enquanto tá de boa. Por enquanto tá correção para continuar subindo no gráfico mensal. No gráfico semanal também. Tá? Então, a primeira região de proteção é agora aos 42 mil. Essa seria a região onde o preço tenderá a se defender e se proteger de uma possível queda. O segundo alvo, 39 mil, e o terceiro alvo, 37. Perdendo abaixo de 37, fudeu, entra em tendência de baixa e arrisca perder a tendência de alta mensal, tá? Arrisca perder a tendência, porque daí ele produziria uma barra vermelha aqui, ó. E isso aqui é bote de bunda, né? É perder a região 68 de Fibonacci aqui para vir trazer queda no mensal e trazer o preço até os 22 mil, tá? Então, isso aqui seria um pivô de baixa mensal. E aí ele entraria em tendência de baixa no diário, semanal e mensal. O que seria muito ruim para quem acredita no modelo Stock to Flow, como é o meu caso, tá? Então, no modelo Stock to Flow, quando a gente chega faltando 800 dias, tá? Ou seja, quando a estrutura aqui começa a ficar verdinha, clarinha para amarela, é um problema, tá? Porque geralmente o inverno cripto, né, ele inicia nesse período. E nós estamos num período chave, não só do Bitcoin, mas macroeconomicamente também, tá? Então, o que está levando o preço do Bitcoin a derramar é o S&P 500. O S&P 500 perdeu a média de 8 já. Então, ela já perdeu a média de 8, ameaçando tendência de baixa. E nós temos uma chance ainda do mercado conseguir se segurar de uma possível queda mais bruta, tá? Que é justamente esta região aqui, ó. Que é esta região aqui, ó. Tá? O S&P 500 não pode perder essa região da média 21 aqui. Ele precisa fazer reversão nessa região, porque isso seria continuação de alta para toda a economia como um todo, né? Para todos os mercados voláteis como um todo, seria uma continuação de alta. Tá? Acontece que desde 12 de outubro de 2020, nós não tivemos esse tipo de ameaça, né? Então, nós temos essa ameaça. Se o mercado, se o S&P 500 produzir uma barra verde, gigantesca no semanal, ao longo da semana que vem, de recuperação, nós vamos ter mais alta aí para o mercado cripto, e o mercado cripto vai voltar a subir, a tendência de alta vai voltar a valer e vai voltar a ficar interessante o mercado. Se essa barra não aparecer, e nós tivermos uma quarta semana de queda no S&P 500, nós vamos ver o Bitcoin e o mercado cripto entrar em tendência de baixa, e também vamos entrar e vamos ver o mercado bear market. Por isso é bom estar dolarizado nesse momento, é bom estar, enquanto nós temos ameaças no mercado tradicional, nós vamos ter que ficar dolarizados, ou pelo menos uma parte do nosso capital dolarizado, e ficar bem na maciota, porque a oportunidade agora de vir bear market por um breve período de tempo é bem grande, tá? Pelo menos por enquanto, né?
só vai mudar se o semanal conseguir ter uma boa recuperação, uma boa força compradora e conseguir se segurar nessas regiões aqui de 42 mil, 39.500 e 37 mil dólares. Não se segurando numa dessas regiões, perdendo a região dos 37 mil, nós entramos em tendência de baixa, possivelmente, né? Pode ser antecipada aí por uma possível ameaça de tendência de baixa. E aí sim a gente vai ver aquilo, uma repetição, né, de perder o fundo anterior aqui, que é perder esta região aqui, que não pode ser perdida de jeito nenhum, tá? Então essa região não pode ser perdida nem fudendo, porque se perder, a gente entra em bear market, tá? E aí bear market é o seguinte, você vende, fica vendido lá em cima, recompra, espera vir tocar na média de 8, você compra aqui embaixo, então bem afastado da média de 8, e vende na média de 8 e fica nessa punheta até o mercado conseguir virar, tá? De novo, né? O que pode demorar para acontecer. Isso aqui é mensal, tá? Então, no mensal, tendência de alta ainda, semanal, tendência de baixa, e no diário, tendência de baixa também. Então, nós temos duas tendências de baixa para uma tendência de alta. A tendência mais importante é a tendência longa, que é a tendência mensal. Então, ainda temos tendência de alta no mensal, tendência de baixa no diário, tendência de baixa no semanal. Muito bem. Não me assusta ainda e eu estou bem confiante que o mercado consiga recuperar. Se o S&P conseguir fazer uma linda barra de inversão em uma semana, né? Vira a semana que vem, abrindo outubro com alta e passando o mês nebuloso, nós vamos ter continuidade alta e o Bitcoin, e tanto o mercado quanto o Bitcoin vão ter capital suficiente para especular a continuação de alta ainda, tá? Se pelo contrário ele perdeu os 21 aqui, ele pode abrir recessão, né? E abrindo recessão, nós podemos ver quedas parecidas com a de março de 2020, né? 12 de março de 2020, que é uma queda bem profunda de todos os mercados e uma busca de liquidez por dólar e muitos investidores de fora comprando praticamente títulos de dívida pública, ou seja, correndo para dólar, tá? Toda vez então que acontece isso, nós temos grandes quedas e quedas bem acentuadas e marcantes. Então nós estamos sobre essa ameaça de nova queda muito forte, né? Pode ser que inicie esta grande queda. Pode acontecer essa grande queda violenta aqui. Eu agradeço aos céus, por quê? Porque com as quedas vêm as grandes oportunidades, né? As quedas, o que dá riqueza é você comprar na depressão da maioria, então é bom ver a maioria, todo mundo deprimido, para você ir lá e fazer o papel de comprar fundo, né? Só que, lógico, tem que esperar o mercado terminar de cair, tá? Então a gente não sabe se é o início de uma grande queda, se é uma queda de oportunidade ainda, eu acho que ainda não, acho que a gente está, assim, sobre a ameaça de derreter todos os mercados, tá? Então nós estamos nessa situação completamente insalubre. E agora no gráfico de 4 horas vocês vão ver então a barrinha de reversão aparecer a qualquer momento, tá? Então no gráfico de 4 horas eu acredito que em algum momento no dia de hoje nós vamos encontrar a barra de reversão da queda aqui de 4 horas, tá? Em algum momento vai vir uma puta barra engolfando aí e aí chega de queda por hoje, tá? Então acho que vai cair até uns menos 15%, talvez, até uns 40 mil, 41 mil aí, e vai conseguir se recuperar, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui também, deixa eu ver aqui as minhas linhas aqui. Ó, quando perde a média 21 e a média 8 é tendência de baixa, tá? Então no ano passado aconteceu, aqui aconteceu várias vezes no ano passado, no ano retrasado, em 2019, né? Aconteceu também, tá? E quando acontece é feio, tá, pessoal? As altcoins, então, elas morrem. Várias altcoins, com essas quedas, elas desaparecem do mapa, tá? Muito bem.